Fala pessoal, beleza? Uma dica bem rapidinha aqui para vocês sobre setup. Imagina que você está aí construindo o seu site em WordPress com Elementor e com Jet e está na dúvida, né, naquela configuraçãozinha básica de memória, de timeout e tudo mais. Eu vou te mostrar o que eu faço aqui nos meus sites e não tenho problema nenhum com isso, né? Dentro dos meus sites, quando eu coloco desse jeito, sempre funciona de boa e eu não tenho problema. Se você tem alguma outra sugestão, fica à vontade, pode usar. Mas se você não tem nenhuma e quer uma dica, acompanha comigo aqui. Então, olha só. Eu tenho aqui em Elementor, né, informações do sistema, já está instalado aqui nesse site, e ele me traz aqui a versão do PHP, qual que é o max input vars, né, o post max size, e aqui embaixo a gente tem o memory limit. As coisas que a gente precisa ficar mais atento né, é a versão do PHP que a gente está usando, o max input vars e o memory limit. Fora isso, tem também o timeout, que não está aqui, mas é uma coisa interna do servidor, que é o tempo, né, de timeout, de expiração, de post, de envio de dados via formulários e de resposta do servidor. Então, com isso, a gente faz uma configuração bem mais adequada para não ter problema aí de carregamento do editor, né, do Elementor, que dá geralmente aqueles erros de carregamento. Ou às vezes a gente tenta salvar uma página e ela salva pela metade, ou não salva tudo, a gente perde todo aquele trabalho. Então como é que eu faço isso? Eu uso aqui no caso uma revenda do HostGator. Eles me dão esse painelzinho aqui, o cPanel, né? Se você tem alguma coisa desse tipo, então vocês vão ter bem mais fácil para mexer. Senão vocês vão ter que editar na unha mesmo o arquivo do php.ini, que não é difícil também. Então aqui na minha revenda eu faço assim, ó. Eu clico aqui em multi-php-ini, aqui editor, ó, e aqui ele vai me dar a lista de domínios que eu tenho, no caso eu quero editar esse aqui, e aí ele vai carregar para mim esse monte de presetzinho aqui. Geralmente vem 30, 60 aqui, né? Geralmente vem assim. Então eu mudo esses dois aqui, ó, que é o Max Execution Time para 180, e esse aqui também, que é o Max Input Time. Aqui no Max Input Vars a gente vai deixar em 10.000, geralmente vem com 1.000, você vai colocar um zerinho a mais aqui. Isso aqui é responsável por permitir o salvamento de páginas mais longas, né? Geralmente quando a gente faz lá a edição no formulário do Elementor e aperta atualizar ou publicar, ele tem aquele monte de código que foi gerado. Então se o seu limite for de 1.000 e a sua página for muito, muito longa, pode ser que você não consiga salvar ela inteira. Pode ser que dê um problema de variável aí de espaço desse input vars aqui, que é o request, né? O tamanho da variável do request. E você perca metade do seu serviço. Ou seja, aconteceu muito comigo quando eu usava Bitame na época. O Bitame pesava muito e dependendo do tamanho da página que eu fazia, se eu tinha 1.000 aqui, esquece. Ia salvar, ele salvava só metade da página. Aí eu aumentava para 10.000 e resolvia o problema. Então eu sempre adotei isso. Colocar 10.000 aqui, 180 aqui, 180 aqui. Aí aqui a gente tem o Max Post Size e outras coisas que a gente não precisa mexer, na minha opinião. Você também está me atendendo muito bem assim. Vou aplicar. Outra coisa que a gente pode fazer e deve fazer, se o nosso servidor estiver limitando, a gente vai entrar aqui no gerenciador de arquivos, né? E aí no gerenciador de arquivos a gente procura aqui a nossa public HTML e o nosso config.php, né, wp-config.php, a gente edita ele e aí a gente coloca a seguinte instrução, ó, define, abre aspas, coloca wp memory limit, 256 MB. Se o seu servidor for um servidor muito, muito bom, que comporte mais, pode colocar 512 aqui, tá? Se você colocar mais que 512, aí seu servidor pode travar, pode dar um crash aí, se você não tiver um servidor muito bom. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar 256 aqui, e se você mexer aqui e não surtir efeito, vamos supor que você colocou 512 aqui e não surtir efeito lá nas páginas de informações, ou seja, não alterar o valor aqui, pode ser que você tenha que fazer o seguinte, entrar no php.ini mesmo do seu servidor e setar lá no memory limit do php.ini. Basta seguir essa instrução aqui, ó, memory limit igual a 256, ou no caso, 512. Ou, se não funcionar por aqui também, você vem no htaccess, né? E lá no htaccess, dentro do escopo, você coloca esse termo aqui, que vai funcionar também. Então, no caso aqui, ó, no meu não funcionou usando o wp-config, ele já estava com algum problema já. Então, o que eu vou fazer? Tentei colocar aqui 512, ele não deixou, tá? Então, não deixou. Ó, vou vir aqui atualizar, ele não vai subir isso aqui.
Ó, tá vendo? Não subiu. O que eu vou fazer? Vou vir aqui no htaccess, ó. Eu vou editar. Aí aqui dentro, ó, tem um monte de coisa aqui dos meus plugins de segurança e tal. Aí aqui dentro no módulo do PHP set module, geralmente quando você tem um PHP setado, ele te dá aqui algumas variáveis, ó. Aí aqui dentro já tem, ó, memory limit, você muda para 512 aqui, tá? 512 aqui também. Então você muda essas duas variáveis aqui. Aqui também, ó, 10.180, tá tudo certinho. E tenta salvar e verificar se ele funciona. O meu também não funcionou acessando via htaccess. O meu também não funcionou usando o htaccess, então eu vou partir para o php.ini. Geralmente o php.ini está na raiz aqui do servidor, né? Dependendo dos servidores estão aqui. No caso da HostGator, eles pedem para a gente criar um user.ini, né? Aí eu venho nesse carinha aqui, edito ele e coloco aqui as minhas necessidades. Então, ó, 256, 512. Já está setado aqui o resto. Eu vou salvar e vamos ver como é que ele vai fazer. Agora, se ele vai alterar. Então, eu te mostrei 3 jeitos de você alterar esses valores caso o seu servidor seja igual ao meu aí que... Olha lá, agora mudou. Ou seja, o user.ini lá que é o que manda em tudo. Então, se o seu não tem user.ini, você vai lá para o htaccess. Se o seu não funcionar com o htaccess, você vai no wp-config, beleza? Espero que fique entendido aí como é que funciona isso. E lembre-se de sempre usar a versão de PHP mais alta possível, né? Que não quebre seus plugins, é lógico, né? 7.0 para cima, de preferência 7.3, 7.4 está instável ainda, mas tem servidores que já estão disponibilizando. Então, 7.3 é excelente. Se rodar tudo certinho com 7.3, é o melhor dos mundos. Vai ficar mais rápido o site. Então, alguns sites não deixam, né, alguns servidores não têm todas as versões, então a gente tem que trabalhar com o que tem. Então, espero que vocês tenham entendido essa super dica aí de preset. Façam isso aí no seu servidor, que eu acho que vocês não vão ter mais aqueles probleminha de carregamento, que o carregador, o editor do WordPress e do Elementor não carregam. Então, se você gostou dessa dica, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu fico por aqui e até a próxima dica.